Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse Max Cardigan. Ele ficou com uma medida de 1,10 m de comprimento, é super quentinho. Eu confeccionei no tamanho G, mas durante o passo a passo eu ensino você a fazer todas as medidas. Antes da gente iniciar esse passo a passo, eu gostaria de lembrar você que toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Então já se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para ser notificado dos próximos vídeos. Deixa para mim também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixa nos comentários o que você achou desse passo a passo e compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo e vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando a lã molê nessas três cores. A cor chocolate 0608, a cor... essa aqui não tá marcada, mas é a cappuccino, a cor 9601. E a amêndoa 7650. Eu vou usar essas três cores de lã. Vou precisar também dos marcadores, da fita métrica, a agulha para crochê é a número 5 mm e a tesoura. Nós vamos iniciar tirando as medidas. Eu fiz um desenho aqui, eu sou péssima para desenho, mas dá pra gente ter uma ideia aqui de como nós vamos fazer para tirar a medida. Eu vou precisar da circunferência dessa parte aqui, olha, do meio do seio, dessa parte onde fica mais ou menos a cava aqui da blusa. Eu vou fazer o tamanho G. Aí, para quem for fazer o tamanho P ou o tamanho GG ou M, vai ter que tirar essa medida aqui, olha, da parte do meio do seio, essa circunferência. Para o tamanho G, eu tenho uma medida aqui de aproximadamente 1,04 m. Agora, daqui, você vai precisar também da medida do comprimento, né? Aí o comprimento fica de acordo com o que você preferir. No caso aqui, eu quero com 80 centímetros de altura, quero bem comprido, ele vai ficar bem longo, então ele vai ficar com 80 centímetros de altura. Então essa parte aqui, olha, da altura até aqui, a circunferência daqui dessa parte do seio, da cava aqui, olha, é aonde a gente vai estar fazendo o comprimento. E depois, então, a gente vai fazer o ombro. Então a gente vai medir dessa parte para cima para fazer a manga. Tá? Deu para entender? Então, aqui eu vou fazer com 25 centímetros aproximadamente, né? Essa parte aqui eu preciso de 25 centímetros, essa parte de cima. Essa parte aqui do comprimento eu vou precisar de 80 centímetros. E a circunferência é de 1,05 m. Então, eu vou fazer as minhas correntinhas correspondente à circunferência. Eu começo esse Max Cardigan de cima, de baixo para cima, tá? Nessa direção, de baixo para cima. Então, eu vou começar fazendo 80 centímetros de peça, até eu chegar na parte onde eu vou fazer a cava aqui, olha, do braço. A quantidade de correntinhas é de acordo com a circunferência. Então, você mede a circunferência na altura do seio e vê a medida que vai dar. E você vai fazer correntinhas até chegar nessa medida aqui. Para eu ter a medida de 1,05 m, eu fiz 130 correntinhas. Eu vou precisar fazer 130 correntinhas. Aí você vai fazer as correntinhas de acordo com essa medida da circunferência do seio, sempre em número par. Eu preciso de números pares de pontos altos para iniciar essa peça. Então,
Aqui eu acho que deu para entender, né? Como a gente tira a medida. Agora vamos começar a confeccionar a peça. Eu vou fazer aqui então o nozinho inicial e vou fazer um total de 130 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito aqui então as 130 correntinhas, eu vou segurar essa última aqui que eu fiz. Vou fazer mais 3 correntinhas para virar, volto nessa correntinha marcada e faço um ponto alto. Na próxima, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou ficar aqui com um total de 130 pontos altos. O número de pontos altos sempre tem que ser par, tá? Se, por exemplo, a sua medida deu 95 correntinhas, para você ter a medida que você precisa, então você faz 96, tá? Para ficar com 96 pontos altos, tá? É um exemplo. Aqui eu precisei fazer 130 correntinhas, então eu vou fazer 130 pontos altos. Feito aqui, então, os 130 pontos altos, eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Essas 3 correntinhas correspondem ao meu primeiro ponto alto, então eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base e no próximo eu faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e vou repetir o bloquinho de 2 pontos altos. E eu vou fazer assim até o meu último ponto alto e volto. Cheguei aqui, então, no final dessa volta. E olha só, aqui eu termino essa volta com 2 pontos altos. Então, eu inicio com 2 pontos altos e termino com 2 pontos altos. Por isso que a quantidade de pontos altos inicial aqui sempre tem que ser número par. Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, venho no próximo ponto alto e aqui no ponto alto eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com mais 2 pontos altos no início. E agora aqui dentro do espaço de 2 correntinhas eu faço mais 2 pontos altos. Então, em uma volta eu vou ficar com 2 pontos altos no início. E na outra volta eu vou ficar com 4 pontos altos no início. Faço 2 correntinhas, vou para o próximo espaço de 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. E agora eu vou fazer assim até o final dessa volta. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas. Eu vou fazer assim até o final dessa volta. E quando eu chegar no final dessa volta, eu volto então para a gente dar continuidade ao trabalho. Cheguei aqui então no final dessa volta. E se aqui eu iniciei essa volta com 4 pontos altos, então essa volta eu também termino com 4 pontos altos. Então, eu fiz as 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos e venho dentro do espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos e faço mais um ponto alto para cada um desses pontos que eu tenho aqui no finalzinho, olha. Então, eu faço mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, eu fiquei com 4 pontos no final, 4 pontos
no início. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos e volto a fazer a sequência de bloquinhos de 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo os 2 pontos altos, no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Pulo os 2 pontos altos, no espaço de 2 correntinhas, eu faço os 2 pontos altos. E eu vou fazer assim até o final dessa volta. E essa volta aqui é uma repetição dessa primeira. Então, se eu comecei com 2 pontos altos, eu termino ela com 2 pontos altos. Vou chegar no final dessa volta e volto. Cheguei aqui, então, no final de mais uma volta. Fiz as 2 correntinhas, então eu pulo os 2 pontos altos e nos 2 últimos pontos eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Ficando aqui com 2 pontos altos, exatamente como eu comecei essa volta. E agora, então, eu vou repetir essa volta aqui de baixo. Então, eu subo 3 correntinhas, viro meu trabalho, faço um ponto alto no próximo ponto alto. E no espaço aqui de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E agora eu vou iniciar a sequência de bloquinhos. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos. E no próximo espaço de 2 correntinhas, eu faço os 2 pontos altos. E é só isso, gente, bem fácil mesmo de fazer, tá? Vou seguir fazendo assim, fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, em uma volta eu fico com 2 pontos altos no início, na outra volta eu fico com os 4 pontos altos no início e no final. E eu vou fazer assim por 8 voltas no total. Eu tenho uma volta de pontos altos, 1, 2, 3 voltas de bloquinhos, estou iniciando a 4ª. Vou fazer com essa cor aqui por 8 voltas. Vou seguir fazendo até eu ficar com um total de 8 voltas, contando aqui, olha, com essas voltas de pontos altos. Primeiro que a gente fez, tá? 1, 2, 3, 4. Tô fazendo a 5ª, vou concluir essa, fazer mais 3. Vou ficar com 8 voltas e volto, então, pra gente trocar a cor. Se você estiver fazendo de uma cor só, você pode eu vou voltar pra mostrar como a gente vai fazer pra trocar a cor, mas se você estiver fazendo de uma cor só, é só seguir a sequência que eu vou passar após essas 8 voltas. Então, eu vou concluir aqui e volto. Eu concluí aqui as 8 voltas e agora eu vou trocar a cor do meu fio. Então, eu vou fazer esse último ponto alto dessa volta, eu inicio ele, mas eu termino esse ponto com a cor que eu vou começar a trabalhar agora. Vou ajustar aqui, seguro e faço as 3 correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho. E eu já vou cortar a lã que eu tava trabalhando. Dou um nozinho com essa sobrinha dessa lã que eu estou iniciando. E eu já vou arrematando essa sobrinha de fio agora nessa volta. Se você quiser, você também pode deixar para fazer esse arremate no final. Mas eu vou já passando ela aqui, olha, pelos pontos, porque a gente vai fazer aqui agora uma volta só de pontos altos. Então, eu vou trocar a cor da minha lã e eu vou voltar desde o início aqui, olha. Vou fazer de novo 8 voltas desde o início. Então, essa volta aqui, eu vou fazer essa volta de 130 pontos altos. Aonde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto para cada correntinha. No próximo ponto alto, eu faço ponto alto. E eu vou fazer essa volta inteira de pontos altos. Então, eu vou voltar a trabalhar desde o início essa sequência de
de voltas. Faço uma volta de ponto alto e depois as 7 voltas de pontos vazados. Vou trocar de novo o meu fio, faço mais uma volta de pontos altos e 7 voltas de pontos vazados. E vou fazendo assim, alternando as cores do fio. E vou voltar fazendo desde aqui do início até o final da minha peça, até eu ter a medida que eu preciso para começar a fazer a cava das mangas. Então, aqui eu vou seguir fazendo com esse fio, essa mesma sequência, tá? Inicio com essa volta de pontos altos, um para cada ponto de base, e depois faço a volta de pontos vazados. Então, é bem simples, é só continuar fazendo agora desde aqui do início. Então, nessa volta, eu volto a ficar com os 130 pontos altos do início, e depois vou retornar a volta de pontos vazados aqui dos bloquinhos. Então, aqui eu só vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e para cada correntinha eu faço um ponto alto. Então, no espaço de 2 correntinhas, são 2 pontos altos, um para cada correntinha. Então, é bem fácil de fazer, bem simples. E eu vou continuar fazendo o meu, até eu ter a medida que eu preciso de comprimento, tá? E aí, a hora que eu for fazer, então, a cava das mangas, eu volto, porque essa parte é bem fácil, só seguir fazendo essa repetição a cada troca de cor. Se você estiver fazendo uma cor só, você faz quantas voltas de pontos vazados você quiser para colocar uma volta de ponto alto. Vou concluir, então, até a medida necessária para começar a fazer a cava, e quando for fazer a parte aqui da cava da manga, a gente vai dividir a peça direitinho, tá? Para fazer a parte da frente e a parte das costas, e aí eu volto, então. Eu concluí todo o comprimento da peça, e agora nós vamos começar a tirar a medida para fazer a cava e separar as costas e a parte da frente. A minha sequência de bloquinhos começa nos pontos altos, eu faço os pontos altos e uma sequência de 7 bloquinhos, então eu terminei uma sequência de bloquinhos, então passou um pouco a medida. É importante que quando você for fazer essa divisão aqui da frente e da cava para manga, você termine sempre nos bloquinhos. Tá? Não termina no ponto alto. Então, se estiver faltando um bloquinho, faz um pouquinho mais, que fique um pouquinho mais compridinho, ou um pouquinho menos, se você preferir mais curto. Se você estiver fazendo de uma cor só também, para assim, olha, nos bloquinhos pra gente fazer essa divisão. Eu dividi aqui, eu tenho 130 pontos altos. Eu dividi esses 130 pontos altos por 2, separei 65 pontos altos aqui e 65 pontos altos, né? Eu fiquei com a peça dividida, olha. Depois de dividir a peça, de separar, não importa se deu número ímpar ou número par, depois de dividir a peça, eu contei então 65 pontos, separei. Eu vou dividir de novo essa metade. Então, eu vou dividir metade dos 65 e pôr o marcador, metade dos 65 e pôr o marcador. Aqui no meu caso, eu tenho número par de pontos, a metade dá um número ímpar. Então, o que acontece? Deu aqui para mim 65 pontos de cada lado. Então, para eu dividir metade, eu ficaria com 32,5. Aí não dá para ter 32,5, como que eu vou dividir meio ponto? Então, eu ignorei um ponto, contei 32 pontos da metade e coloquei um marcador. 32 pontos da outra metade e coloquei o marcador. Então, eu ignorei um ponto e contei os 32 pontos, olha, da abertura para dentro da peça, tá? Então, se a sua metade tiver dado ímpar, você ignora um ponto, mas conta da abertura para o lado de dentro da peça, dos dois lados. Contei 32 pontos dessa abertura aqui para o lado de dentro da peça também. E depois de marcar, então, esses 32 pontos,
Então, agora a gente já tem a frente e as costas do nosso cardigan. Eu vou tirar aqui esse marcador do meio, que eu não preciso dessa metade, é só para eu saber aqui certinho, só para eu marcar aqui direitinho a frente. Porque agora a gente vai fazer as costas e a frente separada. Aqui, aonde eu marquei aqui, vai ser a cava, onde inicia a cava da manga. Então, ela vai ser feita separada das costas. Nós vamos trabalhar deste marcador, 32 pontos, coloquei um marcador. 32 pontos, coloquei um marcador. E nós vamos trabalhar separado. Nós vamos fazer primeiro desse marcador até esse, e depois a gente faz a parte da frente, porque ela vai fechar assim, olha. Ela vai fechar assim. Então, esse um ponto a mais que eu tinha aqui, já que o meu deu número ímpar, eu passei ali para as costas. Tá? E ela vai fechar assim. Então, essa parte aqui das costas, eu deixei um ponto a mais. Não vai mudar em nada, não atrapalha em nada, não vai... vai ficar perfeitinha a nossa blusa, tá? Essa parte agora nós vamos trabalhar a parte das costas, depois esse lado e depois esse lado aqui. Então, a gente vai começar pela parte das costas. Eu vou vir com o meu fio bem aqui onde eu tenho o marcador, eu vou tirar o marcador, porque eu vou começar a partir deste ponto aqui. Eu aqui, no caso, já vou começar uma outra sequência de cor. Se você estiver fazendo de uma cor só, é só continuar. Eu vou vir aqui, olha, bem aonde eu tenho o marcador. E aqui, eu vou começar, então, a sequência de pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Seguindo a sequência de desenho aqui. Deixa eu pôr essa. Eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, seguindo aqui, olha, a mesma sequência de pontos. Uma volta de ponto alto e 7 voltas de pontos vazados. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até o outro marcador. Então, eu vou ficar com 66 pontos altos nessa volta aqui, né? No caso, eu tô trocando de cor, mas se você estiver fazendo de uma cor só, não tem problema, é só seguir fazendo exatamente assim, como eu tô fazendo aqui. Então, eu vou fazer aqui os 66 pontos altos, um para cada ponto de base, onde eu tenho correntinha. Eu conto cada correntinha como um ponto alto, então eu sigo fazendo normalmente um ponto alto para cada ponto de base. E a hora que eu chegar ali no outro marcador, então eu volto. Cheguei aqui, então, no último ponto, eu vou tirar o marcador e vou fazer esse ponto aqui. E agora, a partir daqui, eu vou voltar a fazer os bloquinhos. Então, eu subo 3 correntinhas, viro meu trabalho e vou fazer os bloquinhos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, venho no próximo, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, faço 2 pontos altos. E agora eu vou voltar a fazer a mesma sequência que eu vim fazendo no comprimento da peça, tá? Aqui, olha, tá vendo que na próxima volta, quando a gente for fazer a parte da frente, eu começo na correntinha. Então, por isso que é importante essa parte aqui que a gente vai iniciar para subir o comprimento aqui. Depois da metade, a gente marcou aqui, olha. Eu tinha marcado 80 centímetros mesmo. Dá certinho. Vou pegar o desenho feio que eu fiz no início. Eu tinha marcado 80 centímetros. Então, aqui o meu deu certinho. Mas se não der o seu 80 centímetros, você tem que terminar antes de fazer essa volta de pontos altos.
E agora, essa parte aqui é só seguir fazendo a sequência de pontos, né? Essa mesma sequência de pontos que a gente tem aqui embaixo, um ponto alto, uma volta de ponto alto, 7 de bloquinhos, depois volta a fazer o ponto alto, até a gente ter a medida que a gente marcou aqui no começo, olha. De 20, aqui no meu caso, 25 centímetros, né? Para o tamanho G. Para o tamanho M deve ser uns 22 ou 20, enfim, para o tamanho P. Aí você vai fazendo aqui, ó, até ter essa medida aqui, olha, da metade do comprimento da peça, aqui, olha, da cava do braço até o ombro. Então, eu vou fazer aqui até eu ter os 25 centímetros que eu preciso, tá? Eu fiz todo esse comprimento, fiz os 80 centímetros, e agora eu vou fazer essa parte aqui, até os 25 centímetros. Então, eu vou fazendo o meu aqui, e quando eu chegar na medida que eu preciso de 25 centímetros, eu volto. Eu concluí aqui todas as voltas, e essa parte aqui das costas, eu fiquei com a medida de 25 centímetros. Para eu ter esses 25 centímetros, eu fiz uma sequência de pontos, a volta de pontos altos e 7 voltas de bloquinhos, a volta de pontos altos e só 5 voltas de bloquinhos, tá? Senão ia passar muito a minha medida. Então, eu parei na 5ª volta de bloquinhos. Não tem problema essa parte aqui, a gente terminar aqui nos bloquinhos ou nos pontos altos, não faz diferença, porque a gente vai fazer a união aqui da peça em pontos baixos, então não vai fazer diferença. A minha, eu só fiz depois da volta de pontos altos, mais 5 voltas de bloquinhos, e agora a gente vai fazer a parte da frente do cardigan. Essa parte aqui, olha, a gente começa na mesma sequência dos pontos, tá? Se o ponto alto tá com a frente pra mim aqui, então eu começo daqui pra cá, pra volta de pontos altos ficar na mesma direção aqui, ficar bem harmonioso a peça toda. Então, eu começo, e a outra a gente começa ao contrário, a gente começa de lá pra cá, pra todos os pontos ficarem na mesma direção. Então, eu vou começar essa volta fazendo a volta de pontos altos. Então, eu vou começar aqui e eu vou fazer a volta de pontos altos. Então, no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos, no ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base, e eu vou fazer assim até o meu último ponto. Então, essa aqui é a sequência que a gente vem fazendo, né? A volta de pontos altos, depois eu faço as 7 voltas de pontos vazados. Então, eu vou fazer aqui essa volta de pontos altos, e quando eu chegar ali no finalzinho, então, eu volto. Cheguei aqui, então, no final dessa volta, eu vou fazer as 2 correntinhas, viro meu trabalho, e volto agora fazendo a sequência de bloquinhos, exatamente como a gente fez o casaco todo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, 2 pontos altos, e agora é só seguir fazendo, exatamente como a gente fez as costas. Só que aqui, a hora que a gente chegar aqui no finalzinho, a sequência de bloquinhos não vai dar pra gente pular 2 pontos e fazer os 2 últimos. Então, a gente faz os 4 pontos altos que a gente faz pra virar a peça aqui, olha, quando termina em bloquinho, quando termina em correntinha, a gente faz 4 pontos altos e vira, né? Então, a gente vai fazer exatamente assim. Chegou ali no final, a gente faz os 4 pontos altos, vira o trabalho e segue fazendo os bloquinhos. Como a gente fez nas costas, a gente vai fazer aqui agora. Cheguei aqui, então, no final, olha. Aí, aqui, eu não tenho como fazer 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos, viro o trabalho e volto trabalhando os bloquinhos, como eu fiz nas costas e na peça toda. 3 correntinhas, viro meu trabalho e volto fazendo os bloquinhos. Vou fazer assim, então, até eu chegar na volta de pontos altos. Então, eu vou fazer essa sequência aqui de 7 voltas de bloquinhos. E quando eu for fazer a volta de pontos altos, então, eu volto, porque a gente vai começar a fazer a diminuição da gola. Eu fiz aqui, então, as 8 voltas desse lado aqui.
a volta de pontos altos e as 7 voltas de bloquinhos. E agora eu vou começar a fazer a diminuição do ombro. Você vai medir do ombro até o teu pescoço para ver aonde você quer que comece a gola. Você mede bem assim, da altura do ombro, onde vai ficar aqui, olha, a manga. Da altura do ombro, cadê meu desenho? Então, deixa eu mostrar aqui no meu desenho feio, mas o importante é conseguir explicar para vocês. Eu preciso agora dessa medida aqui, ó, que vai daqui até o ombro, onde eu vou começar a fazer a manga da blusa. Então, essa medida aqui, para mim, eu vou precisar de 12 centímetros, 13 centímetros para fazer um pouquinho de caidinho aqui da manga, não ficar tão justo, embora eu vou fazer aqui depois um acabamento da gola. Então, aqui eu vou precisar de 13 centímetros, tá? Essa medida aqui, olha, do pescoço até o ombro. Então, a gente vai fazer uma diminuição até ter essa medida aqui. Então, independente da medida que você tiver, você vai diminuir até chegar nessa medida. Nós vamos começar, então, a diminuição nessa volta de pontos altos. Eu fiz a volta de pontos altos, fiz a sequência de 7 voltas de pontos vazados, e agora, nessa volta de pontos altos, eu vou começar a diminuir até chegar na medida que eu preciso. Aqui eu tenho a parte da frente com 20... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na lã. Com 24 centímetros. E eu vou querer que ela fique com 13 centímetros. Então, eu vou diminuir até ela ficar até aqui. Eu vou ter que diminuir um total de 1, 2, 3 bloquinhos. Se você precisar diminuir mais, não tem problema. Vamos supor que você está fazendo o tamanho P, vai precisar diminuir 12 centímetros, você vai eliminar a quantidade de bloquinhos que você precisar. Eu vou precisar eliminar 3 bloquinhos e chegar nessa medida aqui, para fazer a gola. As diminuições são feitas sempre aqui, olha, na parte da abertura da peça. A parte que vai aqui, com a manga, que a gente vai com as costas, que a gente vai fazer a manga, não tem diminuição. A diminuição é só aqui, na abertura da peça. Aonde a gente vai fazer a manga, não. Então, aqui, para fazer diminuição, eu já vou começar nessa volta de pontos altos. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir no meu próximo ponto, faço ponto alto e agora eu fecho os 2 juntos. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, não fecho, no próximo, faço um ponto alto, não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos. Então, aqui eu tinha 4 pontos, fiquei só com 2. Fiz uma diminuição, 2 diminuições. E agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o final. Então, eu já fiz a diminuição dessa volta. Cheguei aqui, então, no final dessa volta, aqui não tem diminuição. Eu só faço as 3 correntinhas, viro o meu trabalho e começo a trabalhar a sequência de bloquinhos normalmente. No próximo ponto, um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, faço mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e vou seguir fazendo a sequência de bloquinhos, então, até eu chegar de novo aqui, aonde eu comecei a diminuição. Quando eu chegar aqui, então, eu volto para a gente continuar fazendo as diminuições até a gente ter a medida necessária. Cheguei aqui no finalzinho e eu tenho aqui, então, 4 pontos altos. Os 2 que eu diminuí, 1. Os outros 2 que eu diminuí, 2, 1, 2. Em toda a volta eu diminuo 2 pontos. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto alto e vou fazer desses 2 pontos altos, um ponto alto só, igual eu fiz ali no início. Faço os 2 pontos, fecho junto. Aqui já é uma diminuição, esses 2 e esses 2. Então, eu venho aqui, faço ponto alto, não fecho, venho no próximo, faço ponto alto, não fecho, e agora eu fecho os 2 pontos altos juntos. Fiz mais uma diminuição. Então, aqui eu fiquei com mais 1, 2 pontos. Viro meu trabalho, faço 2 correntinhas. Viro meu trabalho. Venho aqui no próximo ponto alto, ó. Esses 2 virou um só. Venho no meu próximo ponto alto. E agora eu fecho os 2 juntos.
faço 2 correntinhas e vou para o espaço de correntinhas fazer os meus bloquinhos. Então, em cada volta, eu diminuo 2 pontos altos. Essa aqui é a minha terceira diminuição, tá? Eu diminuí 1, 2, 3. Aqui eu sigo fazendo os bloquinhos. Cheguei aqui, olha, de novo do lado da manga. Esse lado não tem diminuição, eu faço normalmente 3 correntinhas, viro meu trabalho. No próximo ponto alto, faço ponto alto, volto a fazer os meus bloquinhos de 2 correntinhas e 2 pontos altos, até chegar ali no finalzinho onde eu fiz a diminuição. Cheguei aqui no final e eu vou fazer mais uma diminuição. Então, aonde eu tenho os pontos altos, porque em uma volta eu fico com 4 pontos altos, na outra volta eu fico com 2 correntinhas, certo? Aonde eu tenho os pontos altos, eu vou diminuir os pontos altos, eu vou fazer cada 2 pontos altos virar 1, certo? Aqui eu não tenho pontos altos para diminuir, eu tenho, é a volta que eu fico com as correntinhas. Então, eu vou diminuir, começar a diminuir desde os 2 pontos altos antes da correntinha. Então, eu faço os bloquinhos até o primeiro grupinho de pontos altos antes da correntinha. Então, eu venho no meu primeiro ponto alto, que eu vou fazer esses 2 aqui virar 1. Faço um ponto alto, não fecho, vou no próximo, faço um ponto alto, não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos. Então, agora eu fiz esses 2 pontos altos virarem um só. Então, eu fiz os 2 pontos altos do último bloquinho de 2 pontos altos virar um ponto só. E agora eu vou fazer esse último ponto alto. Então, eu venho aqui, olha, dentro do espaço de uma correntinha e faço aqui só um ponto alto e não fecho. Laço o meu fio, venho nesse último ponto que eu havia feito a diminuição para iniciar. E agora eu faço um ponto só, fecho os 2 juntos. Então, aqui no final, eu fiquei com os mesmos 4 pontos altos que eu fico em todas as voltas que eu não tenho correntinha. Todas as voltas que eu viro com 4 pontos altos, tá? Olha só. 1, 2, os 2 pontos eu fiz virar 1, os 2 pontos eu fiz virar 1. Então, eu fiquei com 4 pontos. Vou subir aqui 2 correntinhas, viro o meu trabalho e continuo a diminuição. Então, aqui, olha, tome cuidado para não vir nesse mesmo ponto. Esse ponto aqui é o que a gente diminuiu. Eu venho nesse próximo, faço um ponto e não fecho, agora eu fecho os 2 juntos. E aqui eu tenho ponto para diminuir, certo? Então, eu vou fazer aqui, olha, um ponto alto, não fecho, venho no próximo, um ponto alto, não fecho, e agora eu fechei todos juntos. Fiquei com 2 pontos altos. E agora eu sigo fazendo 2 correntinhas, pulo os 2 pontos e volto a fazer os meus bloquinhos. Do outro lado ali não tem diminuição, então eu vou chegar ali do outro lado, voltar, e quando eu chegar aqui de novo na diminuição, então eu volto com vocês. Cheguei no final dessa volta, aqui no ladinho das diminuições, e eu vou ver se eu preciso fazer mais alguma diminuição, mas eu acredito que eu já tenho a medida necessária. Olha, eu não preciso mais fazer diminuição. Eu já tenho a medida que eu preciso. Se você for fazer aqui com uma cava maior, né, aí fica de acordo, você faz mais essa volta de diminuição. Como eu não preciso, eu paro a diminuição aqui. Se você quiser começar a diminuição antes do ponto, dessa volta de pontos altos, não tem problema, você vai começar a fazer dessa forma. A gente sempre inicia ou com 4 pontos altos ou com 2. Quando a gente inicia com 4 pontos altos, a gente diminui esses 2 pontos. Quando a gente inicia com 2 pontos, a gente diminui esses 2 pontos e esse daqui fazendo um só. Então, aqui eu paro a diminuição. Então, aqui eu vou fechar normalmente, fiz os 2 pontos altos. Como eu não vou fazer diminuição, aqui eu tenho 2 pontos altos, eu faço um ponto alto para cada ponto de base.
E aqui no ponto das correntinhas também. Aqui já deu a altura que eu queria. Tá? Aqui já deu, olha, eu fiz o meu decote, que eu não fiz um decote muito grande, tá? Por isso que eu falei pra vocês, se vocês quiserem começar a diminuir antes da volta de pontos altos e fazer um decote aqui maior, pode ser feito. Eu não fiz um decote muito grande, então o meu aqui eu precisava de 5 voltas depois da volta de pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. A minha já deu. E já deu a medida do ombro. Então, agora aqui eu já vou cortar o meu fio, porque já tá na medida de 25 centímetros. E vou fazer essa mesma diminuição lá do outro lado, a partir, então, da volta de pontos altos. Com a diferença que lá eu começo daqui pra cá, né, pra acompanhar os pontos. Então, eu já começo diminuindo. Daí, então, eu vou fazer assim, olha, eu vou fazer essa parte aqui da golinha com vocês, pra gente, dali do outro lado, só essa parte da diminuição, tá? Então, eu vou fazer até eu chegar na volta de pontos altos, porque é bem simples, é só a gente começar. Se aqui a gente começou daqui pra cá, a gente começa do lado ao contrário, para os pontos saírem todos do mesmo lado. Cheguei, então, na volta de pontos altos e eu vou começar a diminuição. Do outro lado da parte da frente do cardigan, eu inicio a diminuição no começo da volta de pontos altos. Nessa volta, respeitando o sentido dos pontos altos, então eu vou começar a diminuição no final da volta de pontos altos. Mas é a mesma coisa, em cada volta eu elimino 2 pontos. Então, aqui eu teria que ter 2 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto, não fecho, faço um ponto alto, não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos. Esses 2 últimos pontos, faço um ponto alto, não fecho, venho no próximo, faço um ponto alto, não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos. Então, eu eliminei 2 pontos do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, com uma diferença que aqui eu tô começando, lá eu tava começando a volta, e aqui eu tô terminando, mas agora daqui pra cima, a sequência é exatamente a mesma. Faço 2 pontos, viro meu trabalho, vou eliminar mais 2 pontos. Então, eu venho nesse próximo aqui, fecho os 2 juntos, nesse próximo aqui, inicio o ponto, não fecho, inicio o ponto, não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos. Fiquei com 2 pontos do mesmo jeito e sigo formando os bloquinhos, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, faço 2 pontos. Do lado da manga não tem diminuição. Então, aqui agora, a gente vai repetir a mesma diminuição que a gente fez do outro lado, sempre eliminando 2 pontos. Vou seguir fazendo, do lado da manga não tem diminuição, então quando eu for fazer essa diminuição aqui, então eu volto. Cheguei aqui no final dessa volta, então eu vou fazer essa diminuição, como a gente fez do outro lado. Eu preciso pular 2 pontos, se eu não tenho ponto para pular, então eu pulo a correntinha. Então, esses 2 pontos aqui, olha, vai virar um só. Inicio, não fecho, inicio e agora eu fecho os 2 juntos. Venho direto para esses 2 pontos aqui que eu fechei juntos, que eu fiz um só. Inicio, não fecho, inicio e agora eu fecho os 2 juntos. Fiz mais uma diminuição, agora eu tenho 4 pontos aqui no início. Vou diminuir mais uma volta, essa é a minha primeira, segunda, terceira, vou para a próxima diminuição. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho. Se esse aqui é um ponto, então eu inicio nesse ponto aqui, que são fechados juntos. Aqui eu faço mais uma diminuição, fecho os 2 juntos. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, não fecho, venho no próximo, faço um ponto alto, não fecho, e agora eu fecho os 2 juntos. E agora é só seguir fazendo os pontos altos e as correntinhas. 2 correntinhas, venho no próximo espaço de 2 correntinhas, faço meu bloquinho. Essa é a 4ª diminuição, né? 1, 2, 3, 4. Só falta mais uma. Então, quando eu voltar, eu faço mais uma com vocês. Cheguei aqui desse outro ladinho, então, do ladinho das diminuições, e vou fazer a última diminuição dessa volta. Então, eu elimino 2 pontos. Então, vou fazer aqui, os 4 pontos que eu teria que fazer aqui, vou fazer virar 2.
inicio, ponto, não fecho, inicio, ponto e fecho agora os dois juntos. Venho aqui nos 4 pontos que eu fechei juntos, inicio, ponto, não fecho, venho no último ponto, inicio agora e fecho os dois juntos, fiz mais a última diminuição, vou medir, ver se tá na medida certa. Ficou na mesma medida do outro lado. Então, agora eu subo 3 correntinhas, que agora eu não vou mais fazer diminuição. Venho aqui no próximo ponto, tá vendo que eu tenho 4, né? Então, não faça nesse, vem no próximo. Um ponto alto. Aqui eu faço no espaço aqui de 2 correntinhas. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou repetir os bloquinhos. 1, 2, vou repetir os bloquinhos. Que eu termino aqui, olha, com os 4 pontos altos. Então, aqui, agora, essa é a minha 5ª volta, eu já vou cortar o meu fio. Agora aqui, nós já fizemos os 2 ladinhos, nós já fizemos os decotes. A gente vai fechar essa parte assim, olha. Aqui eu tenho a mesma quantidade de voltas que eu tenho aqui. E aqui eu tenho a mesma quantidade de voltas que eu tenho aqui. Os 2 decotes ficaram com a mesma medida. Eu tenho esse espaçozinho aqui de decote, tá? Esse lado aqui é o lado certo da peça, olha. Dessa parte aqui minha. Então, esse lado aqui vai ser o lado meu direito da peça. Tá vendo, ó? Tá aberto aqui, fechei. Esse lado é o lado direito. Eu vou costurar da abertura da manga até o finalzinho aqui da gola. Do lado avesso, então, eu vou virar minha peça do avesso. E eu vou unir ponto a ponto aqui, olha, em pontos baixos. Olha só, então, esse aqui é o lado certo da minha peça. Vou unir ponto a ponto, assim, pelo lado avesso da peça. Vou começar a partir aqui da cava. Então, aqui, virei do avesso, eu vou fazer a união ponto a ponto, tá? Então, você pega, para não ter, como a gente tem o espaço de 2 correntinhas, pega no ponto mesmo, olha, eu vou pegar aqui, no último ponto aqui dessa volta, no último aqui, e eu vou fazer pontos baixos, já vou arrematando essas sobras de fio agora nessa volta, pegando ponto a ponto, ó. Se você preferir fazer pontos baixíssimos, não tem problema, pode ser pontos baixíssimos também. Pego o ponto mesmo aqui, olha. E pego o ponto aqui, aonde for correntinha, pego o ponto também, tá? Olha, eu acho que fica mais fácil para não pular nenhum ponto. E agora vai costurando, vai unindo, fazendo pontos baixos, ó. Pego o ponto, aonde for correntinha, pego o ponto mesmo. E vai fazendo pontos baixos. Correntinha, pega uma correntinha. Porque às vezes não vai ficar certinho ali, onde é ponto alto, onde é correntinha. Então, pega na correntinha e no ponto alto, olha. E faz um ponto alto. E agora é só ir unindo. Ponto a ponto. Fazendo ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo, se você preferir, pode fazer ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou unir até aqui o finalzinho, meu último ponto, dos 2 lados pelo lado do avesso. Porque aqui é bem simples, né? Não tem segredo, é só a gente pegar ponto aqui, e se for ponto aqui, a gente pega ponto, se for correntinha, a gente pega correntinha, mas passa dentro da correntinha, não pega entre a correntinha, para ficar mais segura essa união.
Então, eu vou seguir fazendo aqui a união da peça, dos dois lados, e volto pra gente fazer a manga. Eu uni, então, as duas partes aqui do ombro, e agora nós vamos fazer as mangas. Eu comecei a fazer desse lado aqui, e parei a hora que a gente vai começar as diminuições. Então, a gente vai fazer a manga, e vai começar as diminuições um pouco abaixo do cotovelo. Para fazer o punho, a gente tem que ir diminuindo a manga. A gente vai começar a diminuir um pouco abaixo do cotovelo. Então, aqui eu deixei pra gente fazer as diminuições juntos. Então, a gente vai iniciar essa manga aqui. Para fazer a manga, então, a gente vai iniciar aqui por baixo, tá? Por aqui, olha. Manguinha tá aqui, a gente uniu aqui em cima. A gente vai começar ela aqui embaixo do braço. E a gente tem aqui, olha, aonde a gente iniciou a parte da frente, a parte das costas, fica um vãozinho aqui, a gente vai unir esse vãozinho. Então, a gente vai ver bem aqui, olha, bem no ponto que a gente iniciou. Bem nesse ponto aqui que a gente iniciou. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo e sobe duas correntinhas. A gente vai fazer um ponto alto bem aqui nesse vãozinho, tem um vão aqui, aqui é das duas correntinhas, tá? Entre os pontos, a gente faz o ponto alto e não fecha. Laça, e agora a gente vem no ponto alto das costas, que a gente fez da parte das costas. A gente vem bem nesse ponto alto aqui, faz o ponto alto, não fecha. Eu tô com uns 3 aqui, eu vou fechar agora todos juntos, assim. E esse ponto aqui, eu conto como um ponto. Eu vou fazer os pontos aqui, olha, na junção do ponto, eu faço um ponto alto. No meio do ponto alto, eu faço um ponto alto. Na junção do ponto, eu faço um ponto alto. No meio do ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou dar a volta toda na manga, fazendo assim. A quantidade de pontos aqui, ela vai ser de acordo com a medida de cada um. A gente está trabalhando com medidas, então vai ser de acordo com a medida de cada um. Sendo que essa volta aqui sempre tem que dar número par, porque a gente vai dar sequência aos bloquinhos de 2 pontos altos, 2 correntinhas, então tem que ser sempre número par. Esses 3 pontos que a gente fez juntos aqui, juntando a parte da frente, o meio da peça e a parte de trás, a gente conta como um ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio do ponto, 7. Na junção do ponto, 8. E assim por diante. A gente segue fazendo assim, dando a volta na blusa toda, fazendo um ponto alto na junção do ponto, um ponto alto no meio do ponto. Para minha medida, deu 58 pontos altos. Aí, se você estiver fazendo maior ou menor, vai dar diferença, claro. Então, assim, se você estiver fazendo a medida M ou P, então não vai dar 58 pontos, vai dar uma outra medida, de acordo com a sua medida. A gente tá fazendo por medida e não por número de pontos. Esse, como é o tamanho G, deu 58 pontos. Eu tenho que fazer 58 pontos dos dois lados. As duas mangas têm que ficar com a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus, contornar a manga toda e volto. Dei a volta toda na manga e agora eu vou fechar na segunda correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Contornei toda a manga da blusa. Agora aqui, eu vou voltar a fazer os bloquinhos. Só que aqui a gente estava fazendo voltas de vai e vem. E agora aqui, eu vou estar fazendo um trabalho circular. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto,
faço um ponto alto, duas correntinhas, eu pulo os 2 pontos. Lembra que esses pontos aqui a gente fechou junto, então eu contei como um só. Pulo 2 pontos, venho no próximo e vou fazer a minha sequência de bloquinhos. Então eu vou contornar aqui, olha, em bloquinhos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço os bloquinhos de 2 pontos altos. E eu vou dar a volta toda, e quando eu chegar aqui no primeiro que eu fiz para iniciar, eu volto. Cheguei aqui então, no final dessa volta, eu vou fazer duas correntinhas e vou fechar então na terceira correntinha que eu subi para iniciar. Então eu fiz a minha volta de bloquinhos. Fiquei com a mesma quantidade de pontos dos 2 lados. Então, quando você for fazer a manga, você tem que se atentar à quantidade de pontos, tem que ter a mesma quantidade de bloquinho dos 2 lados, para ficar igual a manga. E agora, como a gente vai trabalhar os bloquinhos aqui circular, a gente vai fazer o seguinte: a gente vem aqui, olha, no próximo ponto alto, faz um ponto baixíssimo. Vem aqui para o espaço de 2 correntinhas, faz um ponto baixíssimo. Aqui faz um ponto baixo, sobe 2 correntinhas, volta aqui nesse espaço, faz mais um ponto alto. E agora segue fazendo mais uma volta de bloquinhos. Duas correntinhas, pulo os 2 pontos, faço 2 pontos altos. Vou dar a volta toda. Quando eu chegar aqui de novo, eu volto pra gente fazer mais um comecinho juntos. Cheguei aqui, então, no final dessa volta. E como agora a gente tá fazendo um trabalho circular, então, toda vez que eu chegar aqui, no final da volta, eu vou fechar na segunda correntinha que eu fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo e eu caminhei pro próximo espaço de 2 correntinhas. Faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Faço mais um ponto alto e volto a fazer então os bloquinhos. Então é só seguir fazendo assim agora, até chegar à medida que você precisa. Quando você terminar, se você estiver fazendo, for trocar de cor, você troca de cor normalmente, segue a sequência que nós usamos na blusa toda, né? Que a sequência foi uma volta de pontos altos e 7 voltas de pontos vazados. Continua seguindo essa mesma sequência aqui na manga, faz uma volta de pontos altos, que corresponde a essa volta de pontos altos aqui. Então, quando você for fazer, terminar a sequência de 8 voltas e for iniciar a outra sequência de 8 voltas, é como se você estivesse iniciando de novo daqui. Tem que ficar com o mesmo número de pontos. Aqui eu tenho 58 pontos, aqui eu tenho 58 pontos altos. Comecei do jeito que eu comecei a volta de bloquinhos aqui, eu comecei a volta de bloquinhos aqui, tá? Então, aqui é só seguir fazendo as voltas de bloquinhos, e cada vez que a gente for fazer a volta de pontos altos, é como se a gente estivesse iniciando dessa volta de pontos altos aqui, é normal, não tem diferença nenhuma. Agora, pra gente fazer as diminuições, porque aqui, olha, você vai fazer a manga até um pouco abaixo do cotovelo. Agora, eu vou começar a fazer as diminuições e depois a gente vai fazer a parte do punho. Então, aqui eu medi, porque também é por medida, né? Cada pessoa tem uma medida, abaixo do meu cotovelo. Vou começar a diminuir e depois vou fazer um punho para ficar bem bonitinho. Vou fazer da mesma cor que eu vou fazer o acabamento da gola. Então, aqui, como eu tô fazendo o meu trocando de cor, nessa volta aqui já deu a minha sequência de 8 voltas, então eu vou trocar a cor do meu fio. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, já com a cor que eu vou começar a trabalhar agora. Então, eu já coloco a outra cor aqui. Vou ajustar esse fio, já posso cortar. E eu vou começar a trabalhar agora com esse outro aqui.
Eu vou fazer agora, então, a volta só de pontos altos, porque eu já terminei essa minha sequência de 8 voltas. Cheguei na volta de pontos altos, então eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou parar aqui para dar um nozinho. Se você não estiver trocando de cor, é só seguir fazendo. E aqui eu já vou começar a diminuir um pouco a manga, tá? Que ela tá bem larga, né? E eu já vou começar a diminuir. Então, aqui, pra mim, aqui eu tenho 58 pontos. Eu vou diminuir 8 pontos. Então, a cada 10 voltas, a cada 10 pontos, eu diminuo 1. Então, eu faço, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, então, depois do 10º ponto alto, eu vou fazer uma diminuição. Eu venho aqui, faço ponto alto, não fecho, inicio o próximo ponto, não fecho. Agora, eu laço meu fio e fecho os dois juntos. Vou seguir fazendo os meus pontos altos. Então, aqui eu já fiz uma diminuição. Eu tenho 10 pontos altos e uma diminuição. Esse meu primeiro ponto eu já conto para fazer a próxima diminuição. Eu vou terminar essa volta aqui com 50 pontos altos. Eu tenho que continuar com o número par para continuar fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos e 2 correntinhas. Então, precisa continuar com o número par nessa volta aqui da manga. Só vou diminuindo ela, mas tem que continuar número par, porque a próxima volta eu vou continuar fazendo bloquinhos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 10. Fiz, então, mais 10 pontos altos. Vou fazer mais uma diminuição. Inicio ponto alto, não fecho. Inicio ponto alto e fecho os dois juntos. E é só assim para fazer diminuição, tá? Então, você continua fazendo as diminuições proporcional, tá? Por exemplo, aqui o meu deu 58 pontos, eu vou tirar 8. Quando eu tiver 50, eu continuo. Quando eu tiver 50, tiver feito já, tiver tirado os 8 pontos que eu quero diminuir, eu vou continuar, eu vou ficar com 50. Se, por exemplo, se eu tiver dado 48 e você quiser diminuir 40, então contou as 8 diminuições, fecha, volta com pontos altos, conta, aqui a gente tem que ter 40 pontos, tem que ser par, tem que ser certinho pra gente voltar a trabalhar os bloquinhos. Fiz aqui então os 50 pontos, fiz todas as diminuições necessárias para ficar com 50 pontos, tá vendo? Não pode ser uma diminuição muito grande para não ficar, né? A gente vai diminuindo agora, olha, aos poucos. Então, agora eu vou subir aqui e vou começar a fazer meus bloquinhos, igual eu fiz aqui, igual eu faço em todas as voltas. Faço 3 correntinhas. No próximo ponto, faço um ponto alto. Só que agora eu não vou fazer 2 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha, pulo 1, 2 pontos de base e vou repetir o bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo 1, 2 pontos de base e vou repetir o bloquinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo 1, 2 pontos e faço o bloquinho de 2 pontos altos. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Então, aqui, ó, ao invés de eu fazer 2 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha só. Pulo 2 pontos, mas faço só uma correntinha. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, então, eu volto. Chegando aqui no final, faço uma correntinha, fecho na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E agora eu vou fazer como eu estava fazendo nas outras voltas. Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Aqui no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 2 correntinhas. Volto, faço mais um ponto alto. E volto a fazer a volta de bloquinho, só que agora com uma correntinha de espaço.
uma correntinha, passo para o próximo espaço de uma correntinha. Uma correntinha, vou para o próximo espaço, faço 2 pontos altos. Uma correntinha, e agora é só seguir fazendo os bloquinhos. A próxima volta e as demais, nós vamos fazer, tá vendo que ela já diminuiu, olha. Deixa eu virar do lado certo. Aqui ela já vai diminuindo. E eu vou continuar fazendo assim, com a manga diminuindo. Eu concluí aqui as voltas com as diminuições e eu não fiz as 8 voltas. Aqui fiz 8 com o chocolate, 8 com o cappuccino, e com esse aqui, que é o amêndoas, eu não fiz 8 voltas, eu fiz só 5 voltas, e eu já vou começar a fazer o punho. Vai ficar muito longa aqui a manga, então aqui eu já vou começar a fazer o punho. Se você precisar fazer mais voltas, pode continuar fazendo. Aqui para minha medida, aqui já é o suficiente. Então agora eu vou voltar com o fio na cor chocolate, porque agora eu já vou fazer o acabamento das mangas. Então eu vou vir aqui no último ponto que eu fiz, eu vou fazer aqui um ponto alto, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, sem fazer o ponto das correntinhas e sem fazer correntinha, só fazendo ponto alto aonde eu tenho ponto alto. Eu já vou arrematando a sobra de fio. Então, aonde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. Não faço, né, enroscadinha. Não faço o ponto das correntinhas. Eu pulo o ponto das correntinhas e faço ponto alto aonde eu tenho ponto alto. E eu vou dar a volta toda fazendo assim, só ponto alto em cima de ponto alto. Ponto aqui das correntinhas eu pulo, olha. Já vou direto para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui essa volta de pontos altos, sem espaço, tá? Só faço um ponto alto para cada ponto de base, e aonde eu tenho a correntinha eu pulo, passo para o próximo ponto alto e faço ponto alto, é sem nenhum espaço. Eu vou continuar diminuindo aqui a manga. Então, eu vou dar essa volta, vou fazer essa volta de pontos altos e volto. Concluí essa volta de pontos altos, e aqui eu vou fechar, então, na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo, subo mais 3 correntinhas e volto a fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer 2 voltas só de pontos altos, um para cada ponto de base. Vou concluir mais essa volta e volto. Cheguei aqui, então, no final da segunda volta de pontos altos. E olha como a manga já ficou bem bonitinha, olha. Então, agora que eu já diminui o suficiente da manga, eu vou começar a fazer uma barrinha, 1 por 1, tá? A barrinha 1 por 1, vou fechar aqui, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E a partir desse ponto aqui, então, eu vou fazer 6 voltas de barrinha 1 por 1 para o punho. Então, eu volto aqui, olha, nesse mesmo ponto, por trás do ponto, passando aqui, olha, por trás do ponto, trago essa laçada aqui pra frente, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, laço meu fio, vou no próximo ponto e passo a agulha agora por trás do ponto, tá? Então, a barrinha 1 por 1 é um ponto passando a agulha pela frente do ponto, um ponto passando a agulha por trás do ponto. Um ponto, passo aqui, olha, na frente do ponto, saio com a agulha aqui na frente. Um ponto, passo a agulha por trás do ponto, saio com a agulha aqui atrás. E eu vou fazer assim por toda essa volta.
E volto então. É bem simples. Para quem, se alguém não souber, tá? Deixa eu explicar direitinho, olha. Uma volta, essa aqui eu passei pela frente do ponto. Então, essa é aqui por trás. Entro com a agulha atrás do ponto. Saio com a agulha atrás do ponto. Puxo a minha laçada atrás do ponto. A outra volta. Entro com a agulha na frente do ponto. Saio com a agulha na frente do ponto. Puxo a laçada pela frente. E eu vou fazer assim essa volta toda. Cheguei aqui, olha, no último ponto dessa volta. Para finalizar essa volta, eu fecho na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Para iniciar a outra, eu inicio exatamente como eu iniciei a volta de baixo. Passo com a agulha aqui por trás do ponto, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. O ponto que eu passei por trás da agulha, eu continuo passando por trás. E o ponto que eu fiz o relevo pela frente, passei a agulha pela frente do ponto, eu continuo fazendo pela frente. Então, eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, tá? Olha, o ponto que eu fiz o relevo na parte de trás do ponto, entrando com a agulha atrás do ponto e puxando a laçada por trás do ponto, continuo fazendo o relevo atrás do ponto. O ponto que eu fiz passando a agulha na frente do ponto e puxando a laçada pela frente do ponto, continuo fazendo o relevo do lado da frente da peça, tá? É só continuar fazendo exatamente a mesma sequência que a gente fez na volta de baixo. Então, o ponto que eu fiz o relevo atrás do ponto, eu continuo fazendo atrás do ponto. E o que eu fiz à frente, eu continuo fazendo à frente. Vou fazer assim por mais 6 voltas. Eu vou ficar com um total de 8 voltas na cor chocolate aqui no punho. Vou fazer, então, 6 voltas do ponto um por um e volto pra gente fazer o acabamento da gola. Agora, a gente vai fazer o acabamento da gola. Pra gente fazer aqui a gola, eu vou iniciar desde aqui de baixo. Eu vou contornar a gola toda só em pontos altos. Essa parte aqui de trás, eu não vou fazer o contorno. É só da frente aqui, olha. Vou passar tudo aqui, vou passar aqui na gola. Vou contornar toda essa parte aqui em pontos altos. Então, eu vou iniciar bem aqui, no primeiro ponto aqui, olha, bem no início desse ponto. E eu vou fazer esse contorno do lado direito da peça, tá? Eu vou fazer 3 voltas de pontos altos. Então, são 3 voltas de vai e vem. Vou contornar a peça toda, volto e depois vou contornar de novo. Então, eu vou começar do lado certo, a segunda volta fica do lado avesso e a terceira volta vai ficar também aqui, olha, do lado certo. Então, do lado direito, do lado certo da peça, eu vou fazer um ponto alto bem no início aqui, olha, no primeiro ponto que a gente fez para iniciar esse trabalho. Subo 2 correntinhas, venho no meio do ponto, faço um ponto alto. Na junção do ponto, faço um ponto alto, igual a gente fez na manga. No meio do ponto, um ponto alto. Na junção do ponto, um ponto alto. E eu vou fazer assim, essa peça toda, dando a volta na peça inteira. E eu vou contornar, fazendo assim, a peça inteira, dar a volta na peça toda. Depois eu vou virar o trabalho e vou fazer mais 2 voltas de pontos altos. Faço mais uma volta, um ponto alto para cada ponto de base. E depois volto e faço uma terceira volta de pontos altos para completar aqui essa parte da frente da gola, para ficar bem grossinho essa parte aqui, ficar bonito. Então, eu vou fazer essas 3 voltas de pontos altos, porque aqui é só um ponto alto. Aqui, olha, um ponto alto na junção do ponto.
e um ponto alto no meio do ponto. Tá? Aqui não tem correntinha, não... Só vou fazer mesmo o contorno em pontos altos. Depois eu vou voltar contornando, é só um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou concluir todo esse contorno, vou fazer as 3 voltas de pontos altos e volto com a peça já concluída, tá? Eu não vou pôr botão, se você quiser pôr algum botão, algum fecho, aí fica a seu gosto. Eu quero ela para usar assim, aberto, por isso que eu estou fazendo, inclusive, essa parte aqui, olha, da gola, esse acabamento da gola, por isso que eu quero deixar ele bem grosso, com 3 voltas de pontos altos, para deixar assim, um pouquinho mais largo, porque eu não vou pôr botão, não vou pôr nada, e assim ele vai ficar um pouco mais fechadinho, vai ficar mais bonito. Se você quiser pôr botão, aí é opcional. Então, eu vou concluir aqui essas 3 voltas de pontos altos e volto para mostrar agora a peça já concluída. E ficou concluído o Max Cardigan. Gente, eu amei essa peça, ficou muito lindo mesmo, muito elegante. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!